sobre equipe interna versus terceirizado. Qual que é a diferença financeira, tá? Então vamos lá, primeiro item aqui da nossa abordagem é o seguinte: equipe interna versus terceirizado, tá? Qual a diferença financeira? Então, qual que é a diferença quando a gente fala aqui sobre os dois nesse formato? E aí, o que a gente tem que entender sobre esses dois cenários? Para a gente entender sobre esses dois cenários, a gente precisa entender como é que é a rotina da nossa contratação, o jeito de contratar dentro da legislação brasileira, tá? Então, quando vou internalizar, vou chamar de o correto, mas vamos colocar como uma palavra assim, o caminho comum, porque tem gente que vai no PJ, é o uso da CLT, beleza? Então, quando a gente fala sobre internalização, o mais comum, normalmente o que é visto como dentro das regras das leis trabalhistas é a contratação de CLT. Ah, Fábio, mas eu tenho PJ, imposto é roubo, não sei o quê. Não estou aqui para discutir isso agora não, tá? Concordo que deveria ir muito mais, o formato PJ é muito melhor para o colaborador, muito melhor para a empresa, mas não estamos aqui para discutir isso nesse momento. Tá? Agora, o uso da CLT é o formato que eu adoto dentro da minha empresa, é o formato que eu entendo dentro das regras, né, dentro do que a gente tem, e o uso da CLT ela tem um impacto onde, né? Vou falar de um modo mais leigo. A pessoa contratada recebe um valor frente ao seu trabalho, a empresa paga uma série de impostos e recolhimentos, vou colocar assim, recolhimentos, porque eu não vou entrar no mérito de quais impostos são, que depende do formato tributário que está a sua empresa, né? Então tem tributos diferentes, tá? Esses recolhimentos diferentes, uma série de impostos frente à contratação, e o colaborador também possui impacto de recolhimentos frente ao seu salário. Um simples exemplo é o recolhimento do sindicato, tá? Sindicato. Entendendo, mas a convenção, como é que é? Foi revogado no ajuste, sei lá, naquela lei tributária lá, naquela lei trabalhista que foi revista e tal. Cara, tem sindicatos que obrigam, tem sindicatos que não obrigam, tá voltando na maioria dos sindicatos. Então, o funcionário às vezes tem lá uma grana que ele iria receber e ele ou faz lá uma carta de próprio punho para entregar no sindicato para não ter esse recolhimento do sindicato, ou então ele vai ter esse valor também deduzido do seu valor, tá? Então, quando a gente olha da sua remuneração, quando a gente olha o internalizado pela CLT, tem uma série de impactos. Resumo da ópera: o funcionário ganha um valor menor do que o que a empresa de fato paga, tá? Então, vou só resumir aqui. Resumo o funcionário recebe um valor líquido menor, muito menor do que a empresa paga em termos de gastos, beleza? Não, e nem vou entrar no mérito, reforçar, não estou entrando no mérito de o quanto é certo, o quanto é errado, mas o tributo isso, o tributo aquilo e não sei o que. O fato é, a empresa gasta um valor X e o funcionário recebe um valor bem menor do que esse valor X, ok? No formato terceirizado, se você for terceirizar, por exemplo, o caminho é uma contratação entre pessoas jurídicas, tá? Então aqui, no geral, você faz um contrato de tempo determinado com uma outra empresa, que no caso, inclusive, pode ser de uma única pessoa só, né? Então, estou terceirizando esse trabalho aqui para um gestor de tráfego. Ele tem lá a empresa dele, então é CNPJ com CNPJ e contrato de tempo determinado, ou seja, tem começo, meio e fim para o job, beleza? Então ele tem que ter esse começo, meio e fim. No geral, a contratante, no caso você, paga um valor e o contratado, que é o teu freelancer ali no caso, recebe o valor integral. Aquele contratado tem o ônus de recolher
impostos frente ao recebimento do valor. Aí depende da categoria que ele tá. Por exemplo, tá no Simples Nacional, primeira faixa lá, 6,5%. Ou não, já subiu um pouco, tá 8%. Não sei qual que vai ser a faixa de tributação. Beleza? Então a gente tem a parte da internalização e a gente tem a parte da terceirização. O que eu quero mostrar em termos visuais para você e que é o que você tem que fazer conta no geral. Então eu gosto muito dessa planilhinha aqui, ó. É uma planilha chamada calculadora de custo de funcionário para a empresa. Então digamos que você queira pagar um valor de R$3.000 de salário para alguém. Você vai ter lá um plano de saúde que não necessariamente é obrigatório, então não vou colocar aqui o vale transporte. Se você não for remoto, eu vou deduzir que é remoto, você não precisa colocar. Vale refeição, sim, você tem que pagar para a pessoa. Vou colocar um valor baixo, tá? R$20 por dia, são 20 dias, dá R$400, né? Então, R$400 aí por mês que você vai pagar para o seu funcionário, vale refeição obrigatório. Outros benefícios. Em teoria, se ele for remoto, você não está dando vale transporte, você tem que dar um auxílio de custo para aquele funcionário. Vou colocar aqui que você dá um auxílio de custo de R$150 para ele, tá? 1.500. R$150 arredondando. Fábio, mas não tô dando esse auxílio aí. Beleza, melhor você consultar aí direitinho, porque das duas uma, ou você dá o vale transporte para a pessoa vir trabalhar em loco, ou você ajuda em termos de benefício ali o custo que ela tem para trabalhar de casa, beleza? Então, como que é o formato aqui? Quando eu clico calcular, ele me mostra todos os gastos que eu tenho. Então, eu enquanto empresa, para contratar uma pessoa, tá? Que vai ter um salário bruto de 3.000, já a gente entra no líquido. Bruto de 3.000, a empresa vai pagar mensalmente R$4.800. Então, tá vendo a complexidade? Às vezes você fala, cara, eu tenho 3.000 mensal para contratar alguém. Cara, você não consegue pagar 3.000 mensal para uma pessoa ainda. Você precisa de quase 5. Esse é um manicômio brasileiro para o empresário, né? A gente tem uma série de custos, tem o Vale Refeição, tem o benefício aqui que a gente falou, tem a provisão de 13º, um terço de férias, o FGTS, a provisão de FGTS, o INSS, fora o valor, tá? Fora aqui o que a gente tem, talvez, de possíveis problemas trabalhistas que você pode ter em algum cenário, tá? Não estou nem entrando nesse mérito, não. Então, aqui, no geral, você vai ter um custo de 4.800 para a empresa, que era aquilo que eu estava falando aqui, ó. Quando eu estava falando aqui, ó, frente à empresa, o funcionário, em teoria, receberia R$3.000, em teoria, porque no líquido também não vai funcionar dessa forma. A empresa está pagando 4.800. Aí, o que a gente vai fazer, ó? Aqui nesse dinheiro, gosto muito, não tem nada a favor deles, nada contra, pelo contrário. Sempre estão bem ranqueados no Google, por isso que eu uso eles. Se você entrar aqui, ó, nas calculadoras trabalhistas, aqui, ó, cálculo de salário líquido. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Então, ó, se ele recebeu salário bruto de R$3.000, então vou colocar aqui, ó, R$3.000. Quanto que eu não tenho, digamos que eu não tenha dependentes, não tenho descontos aqui, ó, descontos não oficiais, vou colocar 0. Calculei aqui, possivelmente essa pessoa vai receber um salário líquido de R$2.700. Então, olha só, a empresa paga R$4.800, quase R$5.000, e o funcionário vai receber R$2.700. Por isso que a gente fala que às vezes, né, a pessoa que está sendo contratada não tem a dimensão do total de custo dela para a empresa. A empresa está ali com a folha de pagamento, tributos em cima dela, praticamente o dobro, tá? E aí esse é o formato. Aí até o Guilherme falou, e é o contrato, né? Tem gente que vai fugir para o lado do estagiário que não cai no formato da CLT. O porém é que o formato do estágio ele é limitado. Então você tem pessoas que normalmente deveriam ser pessoas que estão estudando, que elas não têm um grande conhecimento, que vão trabalhar talvez em jornadas de 4 ou 6 horas. Então tem uma série de nuances que o estagiário vai acabar não resolvendo, mas realmente, no geral, é por isso que alguém às vezes opta por contratar alguém num formato de estágio e não no formato CLT, para tentar fugir dos tributos que impactam aqui no dia a dia. Mas isso aqui é para você conhecer, enquanto empresário, que existe. Não adianta você falar, poxa, eu tenho R$3.000 separado e eu vou conseguir contratar alguém. Não vai, porque você, na verdade, para pagar R$3.000 para uma pessoa, você vai, na verdade, ter um custo de quase R$4.900. Tá? Então, às vezes,
o melhor cenário é a contratação, ou seja, a terceirização. Por isso que eu quis trazer essa realidade aqui para vocês. Deixa eu até deixar minimizado aqui. Então, qual que é a realidade? Quando eu falo no início, na fase inicial, é totalmente plausível você terceirizar. Não faz sentido você internalizar, ou seja, contratar através de formato CLT, principalmente se você não tiver trabalho suficiente para essa pessoa, tá? Então a dica aqui, o que eu poderia colocar aqui de grande insight para você? Deixa eu colocar aqui, ó. Sazon do Ricota. Qual que é o grande insight? Apenas contrate uma pessoa no formato CLT se você tiver o volume, até em horas, de trabalho que essa pessoa desempenharia todos os meses, todos os dias. E uma dica extra, esse comprometimento de tempo deve ser de no mínimo 3 meses. Ou seja, quando você for contratar alguém e você já tem trabalhos para essa pessoa, para ela conseguir executar o dia todo, ou seja, você vai contratar alguém, ela vai trabalhar 8 horas por dia para você. Óbvio, trabalha um pouquinho menos, né? 7 horas ali. Tem 7 horas de trabalho para ela por dia. Só que você tem um compromisso firmado, ou seja, empresas que te contrataram e é uma jornada de no mínimo 3 meses, show. Aí sim você pode contratar. Ah, Fábio, eu tenho trabalho para as 2 próximas semanas, todos os dias de 7 horas. Depois eu não tenho mais. Então não contrata no formato CLT ainda. Ainda não é o momento. O formato CLT, ele é um formato realmente... cara, é quase você tá se algemando a outra pessoa. Você só vai abrir com a chavinha ali e não é qualquer hora, de qualquer jeito, com qualquer formato que você faz. Tem ali um ritual, você tem que conversar com a pessoa, você vai buscar alinhar a expectativa com a pessoa, se você for demitir ela tem uma série de custos em cima, tem uma multa em cima do FGTS daquela pessoa, tem aviso prévio, tem uma série de coisas que não estão ainda nem naquela conta do pior lado. Então, o ideal é que se você tem um compromisso, tá? De clientes que vão te dar pelo menos 3 meses dessa quantidade de horas por dia, aí é legal. Então, às vezes a gente tá lá, vou contratar aqui na Mestre. O que eu olho? Às vezes um time pede, poxa, Fábio, precisava contratar mais uma pessoa. O que eu olho? Até fica gravado para gestores que se tiver algum gestor aí da Mestre ouvindo, coordenador ouvindo, escreve aí no chat. Mas, cara, qual que é a lógica que você tem que olhar? Qual que é o meu volume de trabalho nos próximos 3 meses? Por quê? Porque se alguma coisa der errado, eu consigo ainda usar o critério, a opção que eu tenho dentro da CLT da gente romper o contrato temporário de trabalho, tá? Porque a pessoa ali durante 45 dias, prorrogado por mais 45 dias, ele está em período de experiência. Então eu posso romper isso sem ter um grande prejuízo. Passou dos 90 dias, aí, meu amigo, você vai ter multa, vai ter aviso prévio, um monte de coisa.